Fala Dev, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é João Bibiano e eu sou Software Engineer com mais de 10 anos de experiência, trabalhando aí para empresas do exterior. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma teoria sensacional, que é a teoria das janelas quebradas, ou The Broken Window Theory, e como isso se relaciona com o teu trabalho como Dev. Como isso pode fazer tu trabalhar melhor, encontrar uma empresa melhor para trabalhar com uma cultura melhor, né, de mais qualidade de software, ou mesmo te ajudar a recrutar pessoas. E eu vou também dar uma experiência pessoal que eu tive com front-end e com design e como isso está relacionado com essa teoria. Então a gente vai começar aqui lendo um artigo que eu selecionei aleatoriamente. É um artigo antigo, mas essa teoria ela tem aí, né, bastante tempo também. Eu já vou chegar lá da onde ela surgiu e também o que essa teoria faz, né? Mas a gente vai se basear nesse artigo porque ele é um artigo que traz a teoria, a Broken Window Theory, relacionada à engenharia de software e a como isso pode mudar a maneira com que a gente desenvolve software. Então vamos lá. Nesse artigo do Coding Horror, a gente tem, né, vários artigos interessantes e vários blog posts, na verdade, interessantes, mas eu quero ler especificamente esse com vocês. Então vamos lá. Ele começa aqui falando que numa entry anterior, né, num blog post anterior, ele falou um pouquinho sobre a Broken Window Theory e que você talvez esteja familiarizado, né, com o Programmatic Programmer's Take on This, né, com o ponto de vista do Programmatic Programmers, que é uma pessoa, né, no caso. E vamos ler o que isso significa, tá? Então, não deixe janelas quebradas. E aqui, o que ele fala que janelas quebradas são? Designs ruins, decisões erradas ou código ruim, pobre, né? Sem reparo. Corrija cada um assim que ele é descoberto, né? E vamos lá, né? Ele vai dizer que se não tem tempo, você tem que resolver de alguma forma, porque senão isso vai se espalhar. E aí, eu já vou voltar aqui, mas eu vou descer um pouquinho para mostrar a teoria meio que original, né? Contar um pouco dessa teoria. E falar com vocês também sobre experiência própria. Você já andou num bairro em que tinha muito piche, muitos vidros quebrados, talvez casas sem pintura, um bairro feio? A teoria que está aqui, né? Que é baseada numa publicação do Atlantic Monthly, que foi publicado em 1982, diz que numa comunidade, crime e desordem estão normalmente muito correlacionados com esse tipo de janelas quebradas, pequenas coisas, né? Eles concordam que se uma janela está quebrada num prédio e isso é deixado sem reparo, né? Isso fica lá para sempre, todas as outras janelas vão tender a ser quebradas. Você vai sentir vontade de tacar uma pedra se você vê 3 janelas quebradas. Porque você sente que se já está quebrada uma, eu vou quebrar outra. E é uma coisa meio que irracional. E aqui que é a coisa legal, né? A gente tende a espalhar a desordem mais rápido que a ordem. E aí, ele diz aqui que isso é tão verdade, né? Que os vizinhos bons normalmente... this is a true... Isso é verdade tanto em bairros bons, né? Quanto bairros inferiores, digamos aqui, né? E aí, ele diz que essa window breaking não necessariamente acontece em larga escala. Deixa eu até traduzir aqui, porque eu estou traduzindo em tempo real e eu tô me confundindo. Basicamente, ele diz que isso não acontece porque todas as janelas quebradas foram quebradas por pessoas que normalmente quebram. Mas uma janela quebrada que não é arrumada é sinal de que ninguém se importa com aquilo. Então, quebrar mais janelas significa que não é uma penalidade, não é algo ruim. E eu acho que você já está entendendo aqui aonde eu quero chegar e como isso está relacionado com o desenvolvimento de software, né? E aí, teve aqui um psicólogo de Stanford, né, que reportou também em alguns experimentos que... vamos lá, vamos traduzir aqui. Ele providenciou aqui, né, um veículo sem placa e com um capô
levantado foi estacionado numa rua. E um outro automóvel em outro lugar, né? Em 2 lugares diferentes. O carro que estava em Bronx, né, deve ser uma cidade, foi atacado pelos vândalos dentro de 10 minutos por causa do seu abandono. Olha que interessante. E o primeiro a chegar foi uma família, pai, mãe e o filho mais novo, que removeram o radiador e a bateria. Meu Deus, não tinha lido isso aqui. E dentro de 24 horas, praticamente tudo de valor tinha sido removido. Caramba, que impressionante, né? E aí a destruição depois randômica começou, as janelas foram quebradas, as partes foram removidas e a criança começou a usar o carro como um brinquedo. E aí, é interessante essa experiência porque minha filha tem livros, né? Ela gosta de ler livros. E esses dias eu vi ela rasgando o livro. Fiquei muito bravo, né? Óbvio, né? Rasgar um livro, né? Os livros nem são tão baratos assim. Mas aí, depois eu comecei a reparar o porquê ela estava fazendo aquilo. E eu reparei que com livros mais novos, livros que estavam limpinhos, novinhos, não estavam amassados, ela não rasgava. Mas livros que já tinham um reparo com fita, né, ou já estavam amassados, ela sentia mais essa necessidade de continuar rasgando, né, destruindo o livro. Por isso, voltando lá em cima agora, a gente correlaciona com software. Vamos lá. Ele diz aqui que você tem que resolver essa issue no teu código ou no teu projeto muito rapidamente. Mesmo que você precise comentar esse código ou mostrar um not implemented, um empty state, né, digamos assim, substituir essa data, esses dados errados, tomar alguma ação para evitar danos adicionais e principalmente para mostrar que você está no topo da situação. Não sei se você já trabalhou em alguma empresa desorganizada, mas a tendência de uma empresa desorganizada é piorar cada vez mais. A não ser que tenha alguém, e eu não estou falando nem de liderança, mas alguém que se prontifique a consertar, a começar a corrigir. E, normalmente, esse efeito, né, de corrigir é muito mais custoso e mais demorado do que continuar do jeito que está, né? A gente busca comodidade aí por padrão, by default, né? Por isso é muito interessante que ele diz aqui que, cara, você precisa agir. Se você tem um código com bug, um código sem testes, um código que precisa ser refatorado, você precisa agir imediatamente nisso. E ele diz, olha, se não tem tempo para corrigir, then board it up. Tipo, coloque tábua em cima. Tipo, você tem que deixar isso contido, né? E ele diz que nós temos visto sistemas limpos, funcionais, deteriorarem muito rapidamente assim que as janelas começam a se quebrar. E tem outros fatores que podem contribuir também para essa ruína do software, né? Mas, basicamente, negligência acelera a ruína mais rápido do que qualquer outro fator, né? Então, deixa eu só confirmar. É isso, acelera essa podridão, né, mais rápido que qualquer outro fator. Então vamos lá. Vamos lá correlacionar agora com uma experiência que eu tive, né? Como front-end engineer, muitas vezes eu pensei que o mais importante era entregar rápido. Sempre gostei de entregar rápido, ser muito pragmático, colocar um MVP na rua, testar esse MVP e validar. E eu não tinha muito a questão do craft, e craft é um termo que vale a pena vocês pesquisarem, que é um termo muito usado no sentido de fazer algo artesanal, com cuidado, lixando as bordas, deixando realmente finalizado. Sabe aquele padding que você usou 15 pixels ao invés de 16? Sabe aquela cor que você usou um azul parecido, mas não era o azul? Tudo isso são broken windows no front-end. E acredite se quiser, talvez você não tenha a sensibilidade para perceber isso, identificar isso, mas isso vai deteriorar cada vez mais o teu software, o teu produto e a tua empresa. Principalmente quando você está fazendo review de um pull request do colega e você vê uma coisa errada, mas você fala, já está tudo errado mesmo, né? Para que eu vou esquentar a cabeça com isso? Mas é aí que eu falo. Normalmente as pessoas que estão tentando consertar as broken windows vão ser reconhecidas. Porque por mais que ninguém esteja ligando para o que está acontecendo numa empresa, os donos estão, né? Dinheiro deles, afinal. Por isso,
eu recomendo fortemente que você pare para analisar e comece a prestar atenção nesses pequenos detalhes. E aí eu disse para vocês, né, que como eu ia correlacionar isso com escolher um bom emprego, criar uma boa cultura, né? E aí vamos lá. Como que você pode escolher um emprego baseado nessa teoria? A primeira coisa que eu te digo é, faça boas perguntas quando você está fazendo uma entrevista, por exemplo. E faça perguntas delicadas. Por exemplo, olha, se você identifica um bug que não é crítico, por exemplo, um copy está errado, né? Um texto está escrito de forma errada. Você prioritiza isso rapidamente, você coloca no final da fila porque é menos prioritário. A resposta que te darem vai falar muito sobre isso, né? Alguns podem te responder, não, se é uma coisa pequena a gente deixa no final, né? Tem baixa prioridade, uma hora a gente corrige. É um mau sinal, né? Não é uma resposta que eu gostaria de ouvir, pelo menos, porque se é tão pequeno assim, por que não priorizar logo? Inclusive aqui no final do artigo, ele fala sobre... ele continua também explicando, né, que crimes irrelevantes como grafite ou vandalismo pequeno aumentam, né, esse feedback, negative feedback loop, ou seja, aumenta a probabilidade de coisas ruins acontecerem, né? E vocês podem ler, mas eu vi aqui que programação é insanamente orientada a detalhes. E vocês sabem, né? Mesmo se for back-end, front-end, é completamente orientada a pequenos detalhes. E ele continua. E é talvez por isso que se você não está no topo dos detalhes, está em cima das coisas, a percepção é que as coisas vão sair do controle. E é somente uma questão de tempo antes que o projeto vá pelos ares aí, né? Saia completamente do controle. E ele finaliza o post com essa frase sensacional. Talvez você deveria estar perseguindo as coisas pequenas primeiro. Vamos lá, então. Falar aqui, né, da minha experiência. Eu, nos últimos tempos, tenho trabalhado muito próximo do designer, né? E nós temos, né, a empresa tem desenvolvido um design system e está cada vez mais preocupada com esse craft, com elevar o padrão de design para o próximo nível. E eu nunca fui grande defensor de passar, por exemplo, sei lá, horas para fazer um botão, né? Na verdade, para fazer um botão você precisa de uns 2 dias, né? Um botão bem feito, né? Mas eu nunca fui a favor. Falei, não, cara, não, porque a gente tem tanta coisa mais importante, a gente tem feature para entregar, bug para resolver. Por que eu vou colocar tempo fazendo o botão? E nesses últimos meses a minha mente mudou por completo. Depois que a gente entregou uma feature com um nível de craft elevado, ou seja, parecia que a gente estava num sistema cheia de broken windows, cheias de janelas quebradas e de repente surge uma feature, né, uma tela no caso, para ser mais específico, completamente nova, bonita, fresh, crafted, tipo, muito bem feita. E aquilo mudou completamente a direção. Ou, né, não vou mudar, não vou dizer que tudo mudou, mas começou a despertar o desejo nas outras pessoas de reparar as janelas quebradas e ter mais atenção. Porque viram que o resultado não foi só uma feature a mais, mas foi a feature que funciona, o usuário que consegue ter uma experiência melhor, consegue ver que aquilo teve um cuidado para ser feito e ele sente até que ele está pagando barato pela aplicação de tão bonita que ela é. Por isso, beleza importa. Existem uma série de argumentos aí, né? E como a beleza é importante, e beleza aqui num sentido abstrato, né? Não só beleza física, também isso é importante, mas como a beleza, o belo nos leva para o bem, para aquilo que é o bom, né? E tudo mais. Mas aqui, focando em software, eu tive essa experiência, então cada vez mais eu tenho estado mais e mais preocupado com o craft, com o cuidado, com os pequenos detalhes. E estava até hoje falando, né, com um dos founders da empresa que eu trabalho, e ele disse assim, muitas vezes o esforço para fazer uma coisa bem feita é muito similar ao esforço de fazer uma coisa de qualquer jeito. Por isso, a minha dica desse vídeo vai ser, depois de toda essa teoria, né, essa conversa, escolha fazer as coisas bem feitas. E principalmente, atenção ao craft. Porque talvez são essas coisas que estão deixando, né, aí você de ter um aumento, de entregar um trabalho melhor, de sentir mais prazer no seu trabalho, inclusive. E aí, só para finalizar, né, como ter um balanço, né? Então,
a gente tem que ter um balanço também. A gente também não pode gastar todo o tempo que a gente quiser, deixando as coisas da forma mais perfeita que existe, porque, cara, a gente sabe que perfeição, né, não existe. Existe um bom balanço entre, por exemplo, entregar um código rápido, mas entregar um código com qualidade. Por isso, a minha dica aqui é, tente encurtar o escopo dos projetos. Se você tem que entregar um filtro com uma tabela, com paginação, com 3 abas, com outra, entregue uma aba bem feita e teste aquilo, né? E também assim, você não precisa entregar a melhor versão na primeira iteração. Mas o que você não pode fazer é entregar qualquer coisa nessa primeira iteração, sem nenhum cuidado com o design e tudo mais. Aqui eu estou puxando para front-end, porque principalmente é o que o canal fala, né? A gente fala de tecnologia no geral, mas a gente está aqui mais preocupado com UI, front-end e tudo mais. Mas isso também se aplica ao back-end, tá? Se você deixa de refatorar um código porque, eu posso quebrar alguma coisa, ou se você deixa de refatorar um código só porque você está com preguiça e quer entregar rápido, você está contribuindo para Broken Windows. E por mais que isso esteja te beneficiando agora nesse curto prazo, pode ter certeza que isso vai piorar para todo mundo no futuro. Também para você. Provavelmente amanhã você vai ter que voltar nesse código e vai ter se arrependido de não ter tomado a decisão certa. Então, aqui a dica é um balanço entre velocidade, entre craft, né, cuidado e também a otimização prematura, né? Eu não estou advogando aqui que você tem que sempre fazer a maior arquitetura gigante. Não. Seja pragmático, mas não abandone o craft. Não é porque você é pragmático que você vai deixar entregar as coisas de qualquer jeito. É isso, pessoal. Se vocês prestarem atenção nesses detalhes, eu tenho certeza que isso vai melhorar a cultura de onde vocês estão. Vocês vão contratar melhor, conseguir melhores empregos e vão ser também recompensados por isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, o seu comentário e também o que você achou, beleza? Um abraço e até a próxima. Tchau!